Seguindo, quais são as consequências do descumprimento das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal? Se o investigado descumprir qualquer das condições, o Ministério Público vai comunicar ao juiz, esse acordo vai ser rescindido e o Ministério Público vai oferecer a denúncia e o processo terá seu curso normal. E mais ainda, uma vez descumpridas as condições entabuladas no acordo, isso vai fazer com que o Ministério Público possa, se for o caso, não oferecer, se couber, o Ministério Público usará como argumento isto para não oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Agora, uma coisa é certa, descumpridas as condições, não pode usar aquela confissão, que é condição para a proposta do acordo, para comprovar algum fato contra o investigado. Não tem aí cabimento usar aquela confissão como prova, no caso de eventual descumprimento. Pode sim deixar de oferecer a proposta de suspensão do processo. Com relação aos antecedentes criminais e o acordo de não persecução penal, a celebração e o cumprimento do acordo não constarão de certidão de antecedentes criminais. Claro, vai ficar um registro para que possa saber se ele já foi beneficiado pelo acordo, para eventualmente negar um novo acordo em razão de já ter sido beneficiado anteriormente. Extinção da punibilidade. Cumprido todos os requisitos, todas as condições acordadas, o juiz competente vai declarar extinta a punibilidade. Então, o acordo de não persecução penal, após cumpridas todas as exigências, gera a extinção da punibilidade do autor do crime. Questão interessante e se houver uma recusa pelo Ministério Público em propor o acordo, ou houver uma recusa do juiz em homologar o acordo? Vamos lá. Primeiro, se o Ministério Público se recusar a propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, esse artigo 28, a atual redação do artigo 28 está suspensa. Então, prevalece a redação antiga. A redação antiga do artigo 28, ela estabelece que, se o promotor requerer o arquivamento do inquérito policial, o juiz não concordar, o juiz terá duas opções: concordar e determinar o arquivamento. Isso é legislação, está em vigor, mas vai mudar quando for decidida aí a ADI. O juiz vai poder, concordando, determinar o arquivamento. Não concordando, ele remete para o Procurador-Geral do Ministério Público, no caso da Justiça Estadual. Chegando lá, o Procurador-Geral, se concordar com o arquivamento, não tem o que fazer, os autos serão arquivados. Se não concordar com o requerimento de arquivamento do Ministério Público, ele vai determinar que um outro promotor ofereça a denúncia. Essa é a situação do 28, que vai mudar. Já mudou, só está suspensa a sua vigência. Pois bem, então, por analogia e por expressa disposição do Código de Processo Penal, recusando em propor o acordo, o Ministério Público esses autos subirão para que a instância superior do Ministério Público analise. E se concordar, analogamente ao que está disposto no artigo 28, se concordar com a não proposição do acordo, não vai ter acordo de forma alguma. E se entender que deve determinar
um outro promotor deverá fazer o acordo de não persecução penal. Pois bem, e caso o juiz, né? No caso do juiz, onde é que entra o juiz aí, né, nessa situação? Né? O promotor não oferece a proposta de acordo e o juiz não encaminha os autos à instância de revisão ministerial. Qual é a situação? A situação aqui é de habeas corpus, né? Por quê? Como disse, a necessidade, no caso de não oferecimento de proposta, de uma aplicação do artigo 28. Né? É bom que se diga que, tendo em conta que o processo penal brasileiro tem uma estrutura acusatória, não compete ao juiz apreciar o mérito sobre o cabimento do acordo. Essa questão deve ser analisada exclusivamente pelo Ministério Público, né? Que é o titular da ação penal pública. Portanto, se o Ministério Público não oferece a proposta, se o investigado requer um encaminhamento para a instância superior, o juiz indefere, é o caso de habeas corpus, para que seja encaminhado à instância superior e essa que vai decidir cabalmente qual será a situação, de acordo ou não. Outra situação e se o juiz, diante de um acordo formulado pelo Ministério Público, né, ele resolve não homologar? Qual é a situação aqui? Agora, há um recurso previsto também, introduzido na legislação pela Lei 13.964. Agora, em relação a isso, cabe o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Então, até aqui foram os requisitos, os pressupostos do acordo de não persecução penal. A seguir, vamos falar da retroatividade ou não desse artigo de lei.